Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o diodo Zener, qual a função desse componente, tá certo? Bom, aqui nós temos dois circuitos que eu projetei aqui para a gente fazer aqui essa demonstração deste circuito, como na realidade esse circuito funciona. Bom, como a gente vai falar sobre a função e para que ele serve, qual é a sua funcionalidade desse componente, a gente fez aqui esse circuito para a gente mostrar como é que funciona realmente este circuito, tá certo? Ou seja, esses componentes. Vamos supor que nós temos aqui uma fonte de 18 volts. Eu vou precisar vamos supor, de 5 volts. O que eu poderia fazer num circuito, ou seja, numa montagem como essa? Bom, como a gente tem o diodo Zener e a gente descreveu aqui no título qual é a função do diodo Zener, a gente vai mostrar agora realmente qual é a sua funcionalidade, beleza? Bom, aqui como a gente já mostrou, aqui é um diodo Zener. Esse diodo Zener, pessoal, é de acordo com a sua especificação, ou seja, a sua fabricação, ele vai regular uma certa tensão. Existem vários Zeners com várias tensões de trabalho, né? A partir de 1 volt, né? 1 volt.2 até uma certa determinada tensão, ou seja, em algum circuito que você vai precisar desse dispositivo para regular uma certa tensão. Bom, como aqui eu vou precisar de uma tensão de 5 volts, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui 18 volts, certo? 18 volts, ele entra 18 volts. Temos aqui, pessoal, eu coloquei aqui no circuito um resistor de 1K, certo? Para que esse resistor, certo? Esse resistor é exatamente para limitar uma corrente. A gente não vai falar sobre limitações de corrente, porque a finalidade dessa aula é falar sobre a função do diodo. Então, qual é a função do diodo? É regular uma tensão, certo? Fazer aqui um ajuste de uma tensão desejada que você está querendo para determinar no final do circuito a tensão de saída no final deste circuito, tá certo? Então, nós temos aqui o resistor, né? E após o resistor, mesmo você colocando 18 volts, ele vai sempre ter uma tensão de 18 volts após, tá certo? Após o diodo, aliás, após o resistor, tá certo? Ele pode ter uma queda dependendo do consumo que vai ser aplicado aqui. Então, temos 18 volts. A gente poderia colocar um diodo Zener direto. Pessoal, eu não afirmo que poderia colocar um diodo Zener direto sem um resistor por causa da corrente que vai fluir, tá certo? Aqui até o diodo Zener, porque cada diodo Zener também ele vai ter uma certa corrente, né, que ele suporta uma certa corrente. A maioria dos diodos Zener eles suportam uma corrente não muito alta. Vamos supor que dependendo do diodo, dos que eu conheço, o seu limite até, possamos dizer assim, até 1 ampere, tá certo? Pode ter mais outros diodos específicos, tá certo? Mas esse diodo que eu estou falando aqui, pessoal, indicando, explicando aqui a relação de trabalho, a sua função é até 1 ampere, tá certo? Bom, então, a partir desse resistor, mesmo assim ele continua com 18 volts. Mas eu preciso uma tensão de 5 volts. O que eu vou fazer? Bom, como a função do diodo Zener é regular uma tensão, então o que eu faço? Vamos aqui ao segundo esquema para a gente explicar melhor. Então aqui nós temos 18 volts
ele passa pelo resistor limitando a corrente para que não ocorra um defeito, ou seja, a queima desse diodo, tá certo? Para que proteja esse diodo, limite a corrente e proteja realmente esse diodo Zener. Bom, então o que que a gente faz? A partir desse resistor que está aqui em série, nós colocamos um diodo, que é o diodo Zener, tá certo? Um diodo Zener para quê? Para que esta tensão seja limitada, ou seja, ele venha regular uma tensão de 5 volts. Por que 5 volts? Porque esse resistor que a gente vai colocar aqui, tá certo? É um resistor de 5 volts. Então, se eu estou precisando de uma tensão de 5 volts, então vou colocar aqui nesse circuito um diodo de 5 volts. Você pode até me perguntar, mas se eu querer uma tensão de 12 volts, então você neste circuito você vai colocar um diodo de 12 volts. Então, pessoal, essa é a função do diodo Zener, é regular a tensão, tá certo, deste circuito. Ele vai servir para vários circuitos, como essa demonstração que eu estou fazendo para vocês, que é uma demonstração bem mais simples, mas ele vai utilizar em configuração com transistores para fazer uma função de uma estabilização de tensão e outros circuitos. Eu fiz essa daqui para a gente ter basicamente uma noção como funciona realmente o diodo Zener. Então, nós temos aqui este circuito, como a gente viu, certo, pessoal? Este circuito. E no final a gente coloca aqui esse resistor para que, aliás, esse diodo, para que esse diodo Zener venha regular essa tensão de 5 volts. Então a saída que a gente vai ter aqui, considerando aqui essa linha que é o negativo e essa é o positivo, tá certo? Nós temos aqui uma tensão regulada de 5 volts. Se eu colocar aqui um diodo de 9 volts, essa tensão vai ser regulada para 9 volts. Beleza? Então, pessoal, nós temos aqui este símbolo, como eu descrevi aqui. Aqui é o símbolo do diodo, tá certo? Aqui essa faixa aqui, nós vamos dizer que é o positivo. Essa da mesma forma, tá certo? Então, esse lado aqui que tem essa faixazinha, nós colocamos aqui no positivo. E essa que não tem é colocada aqui no negativo, tá certo? Então, esta é a função do diodo Zener. É estabilizar, regular a tensão, colocando o circuito, né, com a tensão desejada que você precisa para o seu circuito, beleza? Então, pessoal, é só isso mesmo, tá certo? Aqui nós conhecemos a função do diodo Zener, como realmente ele funciona no circuito e qual é a sua função que esse diodo ele trabalha, ou seja, qual é a sua função de trabalho, que na realidade, como a gente explicou, é simplesmente ajustar, ou seja, regular a tensão desejada que você precisa no circuito, beleza? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja notificado com outros vídeos, beleza? Então, um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.